Boa noite a todos que estão participando desse curso maravilhoso com a querida Ana. Hoje é a nossa segunda aula, né, desse curso com essa especialista em educação disciplinar, e ela vai estar hoje novamente dividindo todo o conhecimento dela nesse curso que é o ensino da língua de herança sobre a óptica da neurociência. Eu vou passar a palavra para a Kátia, para ela falar um pouquinho para vocês do POI UK, mas como vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Boa noite a todas. Então, para quem ainda não sabe, o POI-UK é a união de todas as iniciativas de ensino de português como língua de herança no Reino Unido. E o nosso maior objetivo é levar a língua portuguesa e a cultura brasileira às crianças e famílias que aqui vivem. Todos fazemos parte dessa união. Aproveitamos para agradecer a presença desse time de profissionais tão dedicados à arte de ensinar o português. Fazemos isso através de aulas temáticas, atividades lúdicas e festas populares, com o intuito de celebrar a união da comunidade brasileira e disseminar a nossa língua e cultura. Vocês sabem muito bem de tudo isso, pois já fazem parte desse processo, planejando, estudando e se dedicando, seja em aulas presenciais ou virtuais. A dimensão do trabalho que realizamos é gigantesca. Somos 9 iniciativas distribuídas em 13 unidades. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o POI UK e cada iniciativa, é só acessar o nosso site, que é www.poiuk.com. Eu gostaria também de falar e lembrar sobre o Easy Fundraising, que é uma plataforma que apoia pequenos negócios. Então, baixando o aplicativo, você poderá fazer as suas compras e ainda ajudar, sem custo algum, a arrecadar uma porcentagem para o POI UK. Já fica aqui o nosso muito obrigado por fazerem parte de tudo isso. E agora eu deixo a palavra com a nossa querida Ana, para que ela se reapresente, né? E dê continuidade à segunda aula. Obrigada. Ana, com você. Obrigada. Obrigada, boa noite a todas. A gente teve um contratempo aí com o formulário de perguntas da aula passada, mas quem quiser colocar, a Karina já deixou disponível. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário em relação à aula passada, vocês podem colocar no formulário, e os dessa aula também, e eu vou respondendo assim que for possível. E também aqui no chat. Então, se tiverem alguma coisa que queiram saber na hora também, é só levantar a mão aí e a gente vai dando um jeito de ir respondendo tudo ao longo da aula, tá? Bom, então, para começar a aula de hoje, nós vamos... Então, seguindo vamos para a segunda aula, e como eu comentei com vocês, eu gosto sempre de começar com uma música, alguma coisa diferente, então eu vou mostrar para vocês hoje um vídeo, logo agora no início. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e vissem que assim a perspectiva que é da gente esse vídeo aqui. E os slides vão ser sempre colocados na pasta, e alguém que pediu o link do segundo vídeo da aula passada, eu sempre coloco no slide onde tem a foto do vídeo, tem o nome e a referência do YouTube, então fica fácil de vocês encontrarem, tá? Então, esse é o vídeo que eu vou passar para vocês agora, eu só quis mostrar o slide para vocês verem que sempre tem a referência, tá? Então, agora vamos lá.
Então, não sei se o pessoal conhecia já ou não esse vídeo. Eu gosto sempre de mostrar nos meus cursos, né? Porque acho que é muito importante a gente ter essa percepção. A gente faz parte de um mundo gigantesco, de um universo aí de proporções gigantes, vamos dizer, não dá nem para medir, né, praticamente, né? E também tem um mundo dentro de nós também, tá? Então, isso faz com que a gente seja cada um indivíduo diferente, porque o nosso mundo interno varia de pessoa para pessoa. Aquela hélice de DNA é completamente diferente de pessoa para pessoa. Então, sempre lembrar disso. Eu acho importante, vamos dizer, a minha especialização é em neuropsicopedagogia sistêmica, a gente tem que ter essa percepção completa, não pode ser compartimentada, tá? Então, na hora, mesmo que a gente esteja falando aqui do ensino da língua de herança, não quer dizer que a gente só vai falar de ensino de linguagem, a gente tem que ver todos os outros aspectos que estão envolvidos, tá? Se alguém quiser algum comentário, alguma coisa, fica aqui à disposição, mas a ideia é justamente essa, que sempre a gente tem essa visão geral, de que a gente faz parte de um mundo onde tem uma série de interações, tanto que eu gosto desse vídeo que tem toda aquela rede que se faz no começo e no final, então a gente faz parte dessa rede e dentro de nós também tem esse mundo também, para a gente conhecer e e interagir com os outros, né? Então, agora voltando para a apresentação. Apareceu aí para todo mundo. Então, com base nisso tudo, vamos dizer, eu faço a primeira pergunta de hoje para vocês, o que vocês acham que é inteligência? Queria que eu vou dar um minutinho aí para todo mundo pensar um pouquinho, o que será que é inteligência? Como que vocês definiriam o que é inteligência? Ana, eu não sei, mas para mim não está aparecendo em tela cheia, não, e eu estou vendo ainda só o primeiro slide. Não sei se é para a gente ver o próximo. Tá dando problema? Não está em tela cheia, não. Tá, então, tá em Para tela mim está em cheia. tela cheia. Fechou. Deixa eu voltar. Então, eu vou sair e pôr de novo. Opa, acho que ela desligou. Ah, não, tá aí. Apareceu agora? Para mim está de novo com tela cheia. Pra gente tá aparecendo todos os seus slides na lateral, sabe? Você não está compartilhando a tela diferente da que você está. Olha lá qual que é a tela que você está compartilhando. Na hora que você põe para É, compartilhar, olha qual que é o nomezinho que você está compartilhando. Pode ser só Essa isso. daqui. Apresentação. Agora foi. Agora sim, veio. foi. Agora deu. Então tá. Às vezes não estava entrando, porque é essa mesma imagem que eu estava vendo já. Coisas Então de tá. Zoom. Mas agora todo mundo está conseguindo ver o slide? Está escrito inteligência? Então tá. Sim. Então se... Vamos dizer, eu vou dar, como eu tinha falado, dar uma pensadinha, o que será que é a inteligência para cada um de vocês, né? Quais seriam os conceitos de inteligência que vocês conhecem? Estou vendo aqui algumas pessoas estão colocando no chat. Capacidade de desenvolver algo, de resolver problemas. E eu vou mostrar para vocês, então, aqui o que a gente tem como inteligência, vamos dizer, tem uma série de linhas que as pessoas acreditam, que os pesquisadores trabalham. Só para localizar, eu coloquei aqui para vocês, o William Stern foi um dos primeiros a dar um conceito de inteligência, tá?
Então, ele é um psicólogo alemão e ele conceitou a inteligência como a capacidade pessoal para resolver problemas novos, fazendo uso adequado do pensamento, tá? Então, esse primeiro conceito, assim, sempre foi, só para vocês se situarem, era dentro de um período onde tudo era razão, tá? A racionalidade era o ponto forte de desse período e de todos os estudos e pesquisas, né? E em 1912 ele propôs o famoso QI, relacionando a idade mental com a idade cronológica, né? E mais ou menos no mesmo período, o Alfred Binet, que é um psicólogo francês, pedagogo também, ele modificou esse conceito para ele considerava que inteligência era um complexo mutável de diversas funções, modeláveis pelo ambiente e por variáveis de acordo com o grau de desenvolvimento do indivíduo. E em 1905 foi criado o famoso teste de QI da escala de inteligência Binet e Simon, né? E de lá para cá uma série de outros estudos foi realizado e a gente até hoje, muita gente usa o QI e acredita piamente no QI, e eu vou mostrar para vocês hoje que uma série de outras pesquisas foram feitas, e a que eu mais acredito e mais aceito é a proposta do Howard Gardner, que é um psicólogo americano da Universidade de Harvard, e ele coloca que a inteligência é um potencial biopsicológico para processar informações que podem ser ativadas para solucionar problemas ou criar produtos de valor em uma determinada cultura. Então, eu acho que assim, eu gosto do conceito dele, que é bem mais abrangente, que ele considera tanto o pensamento, como os anteriores, como também a parte psicológica, a parte biológica. Então, nós temos toda a genética, como a gente viu na aula passada, cada um tem a sua própria genética, e dentro de uma determinada cultura, que no nosso caso aqui seria, como a gente já até frisou na aula anterior, o ser brasileiro, a nacionalidade brasileira, o falar português, né? Então, em 1983, ele publicou a Teoria das Inteligências Múltiplas, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, isso foi só para situar. Se alguém tiver alguma observação, alguma coisa, pode falar, senão eu já vou seguindo para o... As inteligências propostas por Howard Gardner, né? Ele propôs 8 inteligências. Segundo ele, eu vou até voltar para vocês não ficarem curiosos. Todos nós temos 8 inteligências em diferentes graus e potencialidades, tá? Então, e essas inteligências se desenvolvem ao longo de toda a vida. Então, não tem, vamos dizer, para de desenvolver, não, até a vida inteira a gente pode desenvolver estimular essas inteligências. Numa entrevista em alguns materiais que eu li dele, ele falou que ele teve dúvidas quanto a chamar de inteligências múltiplas ou talentos múltiplos, mas ele não quis chamar como talentos, porque o talento coloca também uma imagem de que já nasce com aquilo, não tem como mudar, então ele preferiu o termo inteligências múltiplas, tá? E aí ele fez 8 inteligências básicas, ele tem um protocolo que ele segue para considerar que isso seja realmente uma inteligência. Ele estava propondo uma nona inteligência, que seria a inteligência existencial, mas por enquanto ele não, vamos dizer, todos os estudos que ele fez não preencheram os critérios que ele coloca para serem caracterizados, vamos dizer, para poder ser caracterizada como inteligência. Assim como também a gente teve a proposta de um pesquisador da USP que propôs a inteligência pictórica. E o Gardner fez os testes também, considerando essa proposta do pessoal da USP, e acabou colocando que também não atingiu todos os critérios que ele pré-estabeleceu. Então, até o momento, assim, vocês vão até encontrar aí na internet, às vezes falando de inteligência pictórica ou inteligência existencial, mas elas não estão, vamos dizer, sacramentadas pelo Gardner. As 8 mesmo que ele considera dentro da teoria dele são as que eu vou apresentar para vocês. Não existe uma inteligência mais importante do que outra, todas têm igual importância.
tá? Então, não é mais legal ser melhor em matemática ou em educação física ou em português, não. Todas são importantes e todas têm o mesmo grau de importância. Então, eu vou apresentar para vocês numa sequência que eu acho mais didática, eu vou passando uma por uma e no final vocês vão ter um resumo com as 8 inteligências, tá? Então, a primeira que a gente vai considerar é essa, que é a inteligência sinestésico-corporal ou corporal-sinestésica. Então, como o próprio nome fala, a gente já logo imagina que tem a ver com esportes, que tem a ver com dança, que tem a ver com balé, e eu gostaria que vocês parassem para pensar o que mais será que tem de importante com essa inteligência? Será que ela só se manifesta em atletas e esportistas? Um minutinho e eu vou dar a resposta para vocês. Ela deve ter a ver com toque também, com a sensação, né, no corpo de maneira geral, não? Tem. Então, eu penso no toque da mãe desde o nascimento, eu penso nessa primeira infância também, assim, como super importante de desenvolver essa habilidade aí, esse tipo de inteligência. Não sei, Vamos dizer, tem as pessoas que você tem que pensar, Roberto, que assim, a gente está considerando agora como a forma que usa para resolver problema, para criar coisas, então assim, não é só a sensação, tá? Mas o uso dela na solução de questões, na solução de problemas no dia a dia, mas isso que você falou do toque e tudo é super importante porque são estímulos e, como eu disse, todas as inteligências podem ser desenvolvidas e estimuladas ao longo de toda a vida. Um ponto só que é importante ressaltar, o Celso Antunes, que trabalhou muito com inteligências múltiplas no Brasil, ele é geógrafo e ele tem vários livros publicados, e num deles, que é um de jogos para estimulação das múltiplas inteligências, ele ressalta que a gente tem que tomar cuidado para não estimular também em excesso, tá? Então, aquele estímulo em excesso é aquela coisa de ficar só pensando, tentando estimular o tempo todo, né? Porque eu vou estimular isso, vou estimular aquilo. Não, você tem que fazer de uma forma mais natural, sem exageros, tá? Porque a gente até vê, às vezes, nos filmes, né? O pessoal com o quadrinho fazendo a criança repetir o nome da palavra e tal, né? Do desenho. Então, não é por aí, é mais com jogo, com brincadeira que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Então, o geógrafo é o Celso Antunes, tá, Jéssica? Vou ver aqui no chat que você colocou. Então, ele é de São Paulo e ele tem vários cursos e vários livros. Esse que eu mencionei para vocês, eu não sei se eu depois posso até mostrar para vocês. Eu mando as referências que depois eu vou até apresentar nas próximas aulas alguns itens. Hoje eu até comentei, eu não vou colocar itens extras na pasta, só a apresentação mesmo, porque muito material eu vou usar dentro das sequências didáticas e das próximas aulas, tá? Então, pensando na sinestésica corporal ou corporal sinestésica, não são só esportistas e atletas que têm isso. Porque ela é uma habilidade para resolver problemas, se expressar ou elaborar produtos utilizando o corpo e seus movimentos com destreza e precisão. Então, temos aqui o nosso grupo de cirurgiões, tá? Então, além dos atletas, bailarinos, dançarinos, ginastas, a gente tem os escultores, os ceramistas, os instrumentistas, os intérpretes e tradutores de Libras, que são tão importantes dentro da nossa área, joalheiros e os cirurgiões também, porque todos dependem de movimentos com precisão. Então, a partir do momento que tem essa precisão, essa destreza envolvida, isso faz parte da inteligência sinestésico-corporal. Tá? Eu vou passar assim, nesse mesmo esquema, as 8 inteligências, como eu disse, todas com o mesmo valor, não tem uma sequência de importância, tá? Então, todas elas têm a mesma validade, a mesma importância e todas têm que ser estimuladas e desenvolvidas. É simplesmente uma apresentação mais didática. Então, a seguinte que eu gosto de apresentar é a inteligência musical. Como eu comentei com vocês, eu gosto sempre de trabalhar alguma coisa de música nas aulas e tudo, por causa da estimulação que a gente tem cerebral com a música, né? Então, da mesma forma
que a anterior, a inteligência musical não é só para quem toca instrumento, canta ou compõe músicas, tá? Ela é uma habilidade que ela é usada dentro de uma série de situações, né? Então, para identificar ritmo, identificar melodia, criar composição, improvisar sons com diferentes objetos, aprender a tocar os instrumentos, né? A cantar. Então, ela é muito comum em cantores, compositores, maestros, músicos, como a gente esperaria. Mas essa parte de identificar ritmos e melodias, principalmente os ritmos, é um ponto fundamental para a alfabetização. Tá? Inclusive, quando eu fazia atendimento de psicopedagogia, vamos dizer, eu faço atendimento de crianças com dificuldades, eu fazia atendimento de psicopedagogia. E eu tinha algumas crianças disléxicas que você identifica na hora essa dificuldade deles não conseguirem acompanhar os ritmos. Então, eu fazia uma avaliação de ritmo com eles, onde eles tinham que repetir os ritmos que eu fazia, uma coisa bem simples. Pega uma latinha com um palitinho e fala para a criança fazer a mesma batida que você faz. Ou então palma. Então, você faz assim, sei lá. E você vai ver se ela consegue reproduzir ou não. E isso vai te dar uma ideia do onde estão, vamos dizer, os problemas, onde estão as dificuldades. E, geralmente, quem está com problema em linguagem, em leitura, em escrita, tem uma dificuldade nos ritmos, porque a gente tem a quebra das palavras, a gente tem a pontuação nos diferentes graus, né? Então, primeiro, saber a quebra da palavra, a quebra em sílabas, os parágrafos, os textos, então vai crescendo a dificuldade, mas esse ponto, então, a estimulação da inteligência musical é fundamental dentro da área de linguagem também, principalmente na parte de leitura e escrita. Tá? E aí, conforme eu tinha comentado com vocês, esse é o próximo slide. Aqui vocês veem qual é a área que é estimulada com a música. Então, vocês podem ver que é uma área enorme do cérebro, ela é estimulada com a música. Então, nesse gráfico, vocês podem ver que tem todas as questões, depois vocês podem ver com cuidado, não é o nosso objetivo hoje ficar vendo ponto por ponto disso, né? Mas só vocês olharem nessa figura, vocês veem que logo que o som chega, vamos dizer, na pessoa, ele entra pelo aparelho auditivo e logo já começa, em questão de centésimos de segundo, ele já começa a estimular todas essas áreas, tá? Então, as áreas, tanto inclusive de percepção visual, de motricidade, de emoções, coisas que a gente às vezes não lembra, não para pensar, mas sim, a música tem a ver com tudo isso. Inclusive, hoje em dia, é muito usada, com base todos esses estudos da neurociência, pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com demência, têm sido muito estimulados com música, desculpa, porque, inclusive, alguns pacientes chegam a lembrar ou até reagir fisicamente com uma melhora durante o período em que tenham uma terapia musical, voltando ao ponto inicial, vamos dizer, de dificuldade de movimento, quando a música para. Mas está tendo esse estudo também na questão da terceira idade e das demências. Então, a música realmente é fundamental, tá? Então, estimular a inteligência emocional, e o que a gente sempre faz desde os pequenininhos, de trabalhar a música, não pode ficar só com a educação infantil, tem que seguir mais para frente também, tá? Então, atividades não é só com, então eu vou trabalhar no maternal, a música do coelhinho. Não, tudo bem, mas você vai para trabalhar com o pessoal de 15, 16 anos também, de outra forma, cada um no seu grau de dificuldades, mas você vai trabalhar ritmo, vai trabalhar música, vai trabalhar instrumento, aí cabe a criatividade de cada um, tá? Aí a terceira inteligência que eu quero apresentar, deixa eu só dar uma olhadinha no chat se tem alguma coisa dessas duas anteriores, da sinestésica corporal e da musical, que eu preferi ir passando com calma. Jogo rítmico,
música muda mesmo, muda completamente o comportamento das crianças, né? Inclusive, uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, que o pessoal está fazendo um estudo agora, tem o amadurecimento do lobo frontal da gente, ele vai até mais ou menos os 24 anos. Então, por exemplo, as músicas, para nós que já, vamos dizer, passamos dessa faixa etária, dos 20 para frente, 23, por aí, 24, já não afeta tanto. Os ritmos musicais a gente tem um discernimento e uma estimulação diferente. Agora, nos adolescentes, tem alguns ritmos que afetam demais a parte emocional. Então, o nosso famoso funk com aquelas letras mais pejorativas e tudo, ele atinge a parte emocional de uma forma, e como ele não tem o pré-frontal totalmente formado, tem uma série de problemas que as crianças, vamos dizer, os jovens, de adolescentes, tudo, acabam entrando naquele ritmo sem ter o controle de poder parar algumas atividades, e a gente acaba tendo esses problemas todos que todos nós sabemos no Brasil que são comuns ali, principalmente, pelo menos periferia assim, de São Paulo, e a gente sabia de muitos casos de raves e coisas assim que o pessoal realmente, as moças, os rapazes, entravam em comportamentos totalmente, vou dizer, inaceitáveis, justamente estimulados por música e tudo, e sem essa formação do lobo pré-frontal para poder ter o controle desenvolvido, tá? Então, quando vocês forem escolher as músicas, cuidado com os ritmos também na escolha para as atividades, tá? E aí, seguindo a famosa inteligência linguística ou verbal, durante muitos anos a gente só valorizava o que era linguístico ou matemático, né? Porque como aquela escala do Binet, que eu falei para vocês antes de entrar em inteligências múltiplas, os testes de QI, todos são baseados numa valorização da inteligência linguística, verbal ou da inteligência matemática. As outras não são consideradas. Então, sempre aquela coisa do hemisfério esquerdo, hemisfério direito, e vamos considerar só esses aspectos do desenvolvimento sem pensar muito nas outras características, né? E eu justamente gosto muito da teoria do Gardner, porque a gente vê que é muito importante ver as pessoas como um todo, por isso que eu coloquei aquele vídeo também. A gente faz parte de um universo, e dentro de cada um de nós existe um universo próprio também, e todas essas inteligências são fundamentais. A gente não pode dividir só em quem tem facilidade em idiomas ou em linguagem e quem tem facilidade em matemática. Não é assim, tá? E dentro da inteligência linguística ou verbal, a gente tem uma série de fatores também. Tem a aprendizagem da língua em si, a leitura, a escrita, tem a parte verbal oral, tá? Então, a expressão oral, e também tem a aprendizagem dos idiomas. Então, dentro da inteligência linguística, a capacidade, a habilidade de compreender e dominar a linguagem, seja ela oral ou escrita, e para a transmissão eficaz de ideias, opiniões e sentimentos. Geralmente, quem tem uma alta inteligência linguística tem facilidade para aprender outros idiomas, e é muito comum em advogados, comediantes, docentes, escritores, filósofos, jornalistas, líderes religiosos, palestrantes, poetas, políticos, publicitários, tradutores, vendedores. Então, vocês podem ver que não é só saber falar legal, mas também ter essa transmissão eficaz de ideia. Então, por exemplo, um vendedor tem uma habilidade de linguagem muito grande. A mesma coisa a gente pode falar dos líderes religiosos, dos advogados e tudo. E eu gosto de ressaltar um exemplo bem brasileiro, que é para vocês verem que isso não tem a ver com escolaridade, tá? Então, o desenvolvimento de todas as inteligências que a gente vai falar hoje, das 8, nada tem a ver com a escolaridade em si. A gente pode ter uma alta habilidade naquela inteligência, um alto potencial, sem ter tido a escolaridade. Então, um exemplo que eu gosto de usar nessa sequência justamente, que a gente falou da musical e agora está falando da linguística. Então, vamos pensar em Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa é um profissional brasileiro com
altíssima habilidade nessas duas inteligências, tanto na musical como na linguística. Então, ele até usava, apesar dele não ter uma alta escolaridade, ele fugiu da escola, ele largou os estudos, né, como ele sempre fez questão de falar, e ele usava essa habilidade dele de trabalhar com as palavras dentro da melodia e tudo, que era fantástico. Então, ele é um típico exemplo que nos mostra que o desenvolvimento da inteligência linguística não significa, não está diretamente associado só à escolaridade. Ele pode ter um autodesenvolvimento. Tem aquelas pessoas que aprendem a falar outro idioma sem ter estudado, que consegue, né, de ouvido, vai começando a falar outros idiomas, a compreender. Então, por favor, esse ponto que eu acho chave nessa questão, não confundir com escolaridade, tá? Inteligência com escolaridade, tá? Eu vi que apareceu um monte de coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Reações ao Adoniran. O Adoniran é muito, muito legal. Eu gosto sempre de citar ele, porque ele é um exemplo bem brasileiro, e eu acho que, inclusive, a gente que trabalha, vamos dizer, ele pode ser até muito divertido para trabalhar, principalmente com os adolescentes e tudo, uma correção de linguagem, uma sonoridade da língua, tudo isso tem umas atividades, umas sugestões aí legais também, tá? Bom, seguindo para nossa outra famosa conhecida. Ana, antes de você seguir, só para falar a Regina mandou uma coisa aqui no chat falando em relação ao ritmo, voltando lá atrás um pouquinho. A Uhum. Anitinha, que é a Anitta, tem umas músicas com os ritmos parecidos com o funk, mas com a letra não tão ruim. Seria ruim usar com as crianças Não, eu músicas acho da que Anitta? só o ritmo em si, tudo bem. O problema é esse discernimento do ritmo e da linguagem, porque o ritmo o ritmo do funk ele é bem, vamos dizer, muito estimulante, mas a gente tem todo o sistema límbico, então a gente tem a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta e tudo, que ela tem uma estimulação com essa, como vocês viram até naquele slide, as emoções e tudo são ativadas, as áreas de emoções. Só que quando você associa com uma letra pejorativa, fica mais difícil ter esse discernimento do pessoal não entrar naquele ritmo da letra. Então, tipo, se usar só a batida do funk com uma letra mais ou menos infantil, eu acredito que não tenha problema, mas é bom sempre ter, vamos dizer, uma observação para ver se não está tendo algum outro tipo de estímulo, porque isso é um estudo, eu estou comentando com vocês, mas é uma pesquisa que está sendo desenvolvida agora, então a gente não tem ainda todos os resultados para poder chegar e falar, não, é assim ou é assado, né? São hipóteses que foram levantadas e estão sendo pesquisadas no momento, para ver como que isso afeta, porque teve um índice, vamos dizer, altíssimo de meninas de 14 anos, de 15 anos, grávidas, que engravidaram em raves, porque vamos dizer, a polícia fecha num dia o local, no dia seguinte está aberto em outro lugar, as meninas menores entram sem pagar. Então, a gente estava, por exemplo, a minha escola era na região de Cotia, da Grande São Paulo. E a gente tinha um problema assim, cada hora estava sabendo de mais e mais mocinhas ficando grávidas que foram na rave, não sei aonde, e se empolgaram com funk e tal, e aí acabavam tendo uma prática sexual consensual, apesar de serem menores de idade, e por serem envolvidas dentro toda essa musicalidade e tudo isso. Então, por isso que está sendo, inclusive, desenvolvido esse estudo. Pode ser até que chegue à conclusão que não tem nada a ver, mas é uma hipótese que foi levantada, então eu estou trazendo para vocês que, assim, existe, eu vou dizer, tem pesquisadores que levantaram essa questão de até que ponto vocês vão entender na aula que vem, eu vou falar do controle inibitório, e o controle inibitório é uma função executiva que a gente tem que trabalhar muito em criança. E o funk, a música, muitas vezes o controle inibitório acaba sendo perdido nesse momento. E justamente eles estão relacionando com a falta do amadurecimento do lobo frontal. Agora vamos esperar para ver o que vai sair como resultado dessas pesquisas. Se eu souber de alguma coisa,
nesse meio tempo do curso eu passo para vocês também, mas até as últimas atualizações que eu tive, por enquanto ainda está nada conclusivo, está só em período de pesquisa mesmo, tá? Mais alguma dúvida? Então, seguindo para matemática, né? A grande vilã, todo mundo fala, eu tenho medo de matemática e tal. Isso é uma coisa que é passada muitas vezes de geração em geração e a criança nem sabe o porquê. Então, tentar não fazer esse tipo de coisa de, matemática é difícil, porque matemática dá medo. Não, porque matemática pode ser muito legal. Tá? E eu vou mostrar para vocês ao longo do curso atividades que vocês vão mostrar para as crianças que são de matemática e que são divertidíssimas. Então, não é para falar que matemática é difícil, porque não é só esse monte de fórmula que estão aí, que está aí nesse slide, né? Então, a parte matemática é toda essa habilidade que tem usando a lógica, a compreensão de padrões, a formulação de hipótese. Então, não é só número e cálculo, tá? Tem toda a questão de organização, a resolução de problema, saber a causa e efeito, tá? Então, tanto que quando a gente fala que uma criança tem descalculia, todo mundo pensa, não consegue fazer conta. Não. Uma criança que tem um problema de descalculia, ela é extremamente desorganizada. Uma característica de uma criança com descalculia é essa dificuldade de organização. Ela não consegue organizar a mochila escolar, ela não consegue organizar o estojo, porque essa coisa, vou dizer, essa facilidade, essa capacidade de organização está relacionada com com a inteligência lógico-matemática, assim como o pensamento abstrato. Tá? Então, não é só número e cálculo, vai muito mais além a lógico-matemática. Inclusive, essa identidade vamos dizer, identificar forma, colocar em sequência, como a gente fala de sequência de tamanho, sequência de idade, classificar. Então, dizer, as crianças trabalham muito, separar por cores ou por assuntos. Isso tudo está relacionado com a inteligência lógico-matemática. Então, uma coisa que eu acho importante quem trabalha como professor, não só de língua de herança, mas no geral, colocar para as crianças que matemática é divertido e mostrar que tem uma série de coisas que você faz que é matemática. Tá? Então, todos esses exemplos, as crianças pequenas, eles adoram você pegar, joga aquele monte de animaizinhos pequenininhos e vai falar, então vamos separar aqui por quais são iguais, quais são diferentes, ou então quais são de fazenda, quais são os de mar, quais são os de casa e coisas assim. Todas essas classificações que vocês trabalham, isso tudo é matemática e é tudo estimulação do desenvolvimento dos potenciais e das habilidades da inteligência lógico-matemática, tá? E ela é muito bem desenvolvida em administradores, como esperado, analista de sistema, contador, engenheiro, físico, mestres de obras, meteorologistas, programadores e químicos. Então, por que eu enfatizo mestres de obras? Novamente, a gente está aí com uma questão de escolaridade. Os mestres de obra dão de 10 a 0 em muito engenheiro, pela habilidade que eles têm, pelo desenvolvimento que eles têm da inteligência lógico-matemática. Quem já construiu casa ou coisa, ou acompanhou alguém que coisa, quantas vezes a gente não ouve aquele comentário, não, porque o engenheiro mandou comprar não sei quantos metros de areia para a obra e o mestre de obra chegou e falou assim, não precisa de tudo isso, vai usar menos. Então o engenheiro fez todos os cálculos e ou o inverso, o mestre de obra chega e fala assim, isso não vai dar para nada. Porque ele já tem como se fosse um feeling, mas esse feeling é justamente esse alto potencial da inteligência lógico-matemática. Tá? Então, embora eles não tenham a escolaridade, mais uma vez eu friso, eles têm esse potencial altamente desenvolvido. Tá? E aqui alguma coisa, por exemplo, meteorologista, algo que vocês imaginam, não associam com matemática, mas também tem muito a ver com o desenvolvimento da lógico-matemática. Tá? Bom, seguindo para essa próxima, a inteligência espacial.
Então, a inteligência espacial, ela tem uma característica muito legal, principalmente para quem trabalha com criança pequena, que eu sempre gosto de ressaltar nos cursos, que sabe aquele amigo imaginário que todo mundo, que um monte de criança tem? Estimula o amigo imaginário, não corta o amigo imaginário. A criança que tem um amigo imaginário, que, vamos dizer, brinca com o amigo imaginário, é portador de alta inteligência espacial. Tá? Então, o amigo imaginário está diretamente relacionado com o desenvolvimento da inteligência espacial. Eu lembro a minha filha, por exemplo, não sei se vocês lembram daquele desenho da Disney, Bernardo e Bianca, que eram 2 ratinhos. Ela adorava aqueles ratinhos, ela andava com a mãozinha assim na frente, né? Porque ela estava carregando o Bernardo e a Bianca. Então, tipo, a gente ia viajar, ela ia com os 2 ali e punha no carro sentado no banco e tudo. Então, estimula, não corta, porque às vezes o pessoal chega, ai, não, imagina, tá falando que tem outra criança aqui brincando, ou dá um nome para um bichinho e fala que aquele bichinho, sei lá, tem um ursinho, chama o ursinho de Carlinhos e fica conversando. Deixa, por favor, deixa, tá desenvolvendo a inteligência espacial, tá? A inteligência espacial, ela é super importante dentro de uma série de habilidades. Então, toda essa capacidade de criatividade, de imaginação, que você consegue visualizar tridimensionalmente as coisas, isso tudo tem a ver com a inteligência espacial. Então, perceber esse mundo de forma tridimensional, por exemplo, aquelas atividades que a gente costuma às vezes fazer com as crianças, de colocar um desenho e falar para virar ao contrário e ver se é igual ou não, para saber qual que os pares estão iguais, quais estão diferentes, isso tudo trabalha a inteligência espacial. E então ela é assim fundamental dentro desse desenvolvimento. E aí então você usar a inteligência espacial justamente para você poder criar ambientes, criar esculturas. Então ela é muito comum em engenheiros, arquitetos, engenheiros não tanto, mas mais principalmente nos arquitetos, mas nos engenheiros também. Então, ver ângulos, diferentes ângulos, se orientar no ambiente, os movimentos e deslocamentos. Então, por exemplo, imaginar esses movimentos e deslocamentos, os cenógrafos dentro de um teatro, ou numa peça de balé, ou num musical, isso tudo faz parte da inteligência espacial, tá? Então, não é simplesmente ver mapa e usar a bússola, tá? Tem uma série de coisas, eu acho assim, eu sou uma super fã da inteligência espacial, eu acho que ela é, assim, incrível numa série de profissões, e a gente tem que estimular, e ela está diretamente, como eu disse, associada com a criatividade e a imaginação. Então, ela é muito comum, vamos dizer, em arquitetos, astrônomos, cartógrafos, cenógrafos, cirurgiões, designers, escultores, exploradores, fotógrafos, geógrafos, motoristas, navegadores, pilotos e topógrafos. Então, essa habilidade toda, inclusive, por exemplo, cirurgiões, os que fazem, principalmente os que trabalham com reconstituição, com plástica, com tudo, eles têm que ter essa habilidade desenvolvida. Então, vocês veem como estão entrelaçadas as inteligências, tá? A gente não tem só uma desenvolvida ou a outra não. A gente tem todas, a gente tem desenvolvimento de todas em diferentes graus, tá? Então, lembra que eu falei que os cirurgiões tinham uma destreza manual, uma habilidade sinestésica corporal? A espacial também. Tá? Então, vocês veem, é uma associação de habilidades, né? Então, por favor, não parem, as crianças têm que trabalhar essa criatividade, então deixa conversar com os amiguinhos imaginários. Tá? Deixa eu ver só. 24. Vou passar para mais uma, e depois dessa a gente vai fazer um intervalinho. Então, essa é a 6ª inteligência que a gente está conversando, que é a inteligência naturalista. Essa é uma inteligência que, inclusive, o Celso Antunes, por exemplo, nos cursos deles, nos livros dele, fala muito que é mais fácil de você identificar se tem um alto potencial ou um baixo potencial, porque
Ele sempre até, eu acho um exemplo muito engraçado que ele usava, falava assim, aquela pessoa que se encanta com uma samambaia na sala de plástico, geralmente está com uma inteligência naturalista mais baixa do que uma que, por exemplo, realmente tem aquela samambaia viva dentro da sala e cuida e consegue fazer crescer e tudo isso. Então, vamos dizer, a gente às vezes tem aquelas pessoas que são super ligados com natureza, se sentem bem em andar na natureza, e tem aqueles que são super urbanos. Então, aí a gente vê que tem um certo divisor de águas dentro da inteligência naturalista, né? E falando em estudos e pesquisas mais atuais, está sendo feito um estudo no Canadá sobre a diferença das crianças que moram em bairros arborizados e com mais praças e as crianças que moram em áreas mais urbanas com menos áreas verdes. E o desenvolvimento cognitivo dos dois grupos está dando resultados diferentes. Então, as crianças que têm esse contato com a natureza e que moram em áreas mais verdes, com mais áreas públicas acessíveis, com praças e parques, acabam tendo um melhor desempenho na aprendizagem e na escolarização. Então, eu achei isso super interessante também. Então, eu acho que hoje em dia, inclusive, a inteligência naturalista é uma que a gente tem que usar bastante e tentar ver o pessoal parar de gritar, ai, tem uma abelha, ai, tem uma borboleta. Eu lembro de uma menina na escola que ela via uma borboleta, ela gritava desesperadamente porque era uma borboleta, porque voa e tal. Então, não, não tem, a borboleta é linda, tentar trabalhar, então, tirar esses hábitos mais assim de aversão à natureza, tudo, e mostrar a importância, porque sem a natureza nós não somos nada, a gente deixa de existir, né? Então é muito importante desenvolver esse aspecto, né? Da Ana, inteligência. Oi. você falando do Celso Antunes, eu usei um livro dele muitos anos chamado Marinheiros e Professores. Ele fala bastante das inteligências múltiplas, das inteligências emocionais, e tinha até alguns exercícios práticos para usarmos na sala de aula. Muito bom, excelente. Ele tem os materiais muito legais. Eu tenho um livro que eu até deixei aqui, a maioria dos meus livros ainda estão no Brasil, porque minha mudança para UK foi meio que aí durante a pandemia, assim, então ainda agora em novembro eu vou para lá, vou trazer o resto dos meus materiais também, que eu estou sentindo falta. Mas tem alguns que eu já tenho. Esse daqui, por exemplo, ó, não sei se dá para todo mundo ver ou não, acho que não dá para ver na câmera, né? Dá. Ó, esse aqui é um livro do Celso Antunes que é bem legal, Jogos para a Estimulação das Inteligências Múltiplas. Ele tem uma série de sugestões dentro, vamos dizer, ele tem cada uma das inteligências, ele coloca sugestões. Eu vou passar alguns materiais desse livro para vocês ao longo do curso, por isso que eu falei, não vou colocar hoje, porque eu vou usar em outras aulas também, tá? Muito Ele tem obrigada. Oi? Muito obrigada. De nada. Então, mas legal, Regina, que você comentou. Realmente, o Celso Antunes, ele se dedicou muito. O primeiro curso que eu fiz de inteligências múltiplas foi com ele também. E vamos dizer, eu já era apaixonada, aí fiquei mais ainda. E realmente, até eu também trabalho com o outro neurocientista, o amigo meu Fernando, que também a gente trabalha, vamos dizer, no dia a dia a gente vê a importância das inteligências múltiplas e principalmente nessa questão de você respeitar as diferenças, respeitar as pessoas como elas são. E se você basear a tua prática pedagógica na teoria das inteligências múltiplas, você vai conseguir ver essa diferenciação nos seus alunos e tudo, e fica um ambiente de sala de aula e um grupo muito mais agradável do que não fica aqueles padrões que, vamos dizer, a média está sendo valorizada, quem está acima ou abaixo naquela matéria ou naquela atividade é desconsiderado, né? Então, realmente, eu acho que as inteligências múltiplas são fundamentais na prática educacional, né? E elas foram desenvolvidas justamente pelo Gardner, com todos aqueles eletrodozinhos colocados na cabeça das crianças para ver quais são os caminhos que eram usados na solução de problemas e tudo. Então, eles têm um embasamento dentro da parte cerebral muito grande, né?
E aí a inteligência naturalista, como é de se esperar, muito grande em biólogos, eu sei que tem uma colega bióloga aí também, né? Então, agricultores, agrônomos, biólogos, botânicos, geólogos, jardineiros, paisagistas, paleontólogos, veterinários, zoólogos e zootecnistas, e de novo eu vou bater na tecla de que a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar as diferenças, valorizar as pessoas, independente de escolaridade. Então, por exemplo, os jardineiros muitas vezes dão de 10 a 0 em muito botânico, em muito agrônomo, em muito paisagista, pelo conhecimento que eles têm das plantas e das estações do ano e das necessidades de, vou dizer, adubo, de sol, de água, que muitas pessoas que estudaram muito não têm esse conhecimento. Eu mesmo, por exemplo, amo plantas, sou bióloga, e vira e mexe tem uma afogada, outra seca, então acontece, né, porque eu não tenho essa habilidade com as plantas como um jardineiro tem, né? Então, essa capacidade de ver todas as espécies, de saber as necessidades de cada um, né? A classificação de todos os seres vivos, né? Mas principalmente o que eu acho que assim tem até um livro do Fritjof Capra que ele chama A Teia da Vida. Eu acho que ele fala que o básico da alfabetização ecológica é entender essa interdependência, essa questão de rede, que é por isso que eu gosto de passar aquele vídeo também para vocês. Vocês viram que tudo faz parte de uma rede, tudo faz parte de um grupo, né? Então a gente tem essa interdependência e a gente tem que ter essa visão integral, a visão de um todo. Então um aluno não é feito de só partes do sistema nervoso, assim, a mão de que escreve ou o pulo que dá na aula de educação física, não, é tudo faz parte, e inclusive a gente agora viu 6 das inteligências, eu vou passar as outras 2 depois do intervalo, que são as inteligências pessoais, que a gente conhece muito, vamos dizer, são muito famosas pelo Goleman como inteligência emocional. O Goleman, inclusive, é do mesmo departamento do Gardner, né? O Daniel Goleman escreveu o livro, né, Inteligência Emocional, e ficou muito famoso com isso. E o Howard Gardner faz parte do mesmo departamento e ele divide as inteligências, que seria a emocional, em 2, que é a interpessoal e a intrapessoal. E aí a gente vai falar delas depois do nosso intervalinho. Pode ser? São Pode 8, sim, claro. que acho que é melhor do que entrar nelas e interromper. Então, eu prefiro parar um pouquinho, uns minutinhos antes, a gente faz 5 minutinhos agora. Pode ser, Karina? Pode ser sim, claro, Ana, tá? São 8h33, nós voltamos às 8h38, combinado? Combinado, então. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Bom, então, obrigada pela ajuda. Então, agora, depois do intervalinho, então a gente viu as 6 inteligências iniciais, que eu sempre separo, por isso que eu falei para vocês, eu acho mais fácil didaticamente. Então, a gente viu a sinestésica corporal, a musical, a linguística, lógico-matemática, a espacial e a naturalista, tá? E agora as 2 últimas que faltam, que são as relacionadas às emoções, que são a inteligência interpessoal e intrapessoal. Então, a teoria, a teoria, por exemplo, do Goleman, da inteligência emocional, o Gardner já tinha dividido antes do Goleman fazer emocional, ele tinha subdividido. Então, a inteligência interpessoal é totalmente separada da intrapessoal. E vocês vão ver agora nos exemplos que eu vou dar, vocês vão entender o porquê ele separa. E eu acho que faz muito sentido isso, e a gente tem que trabalhar esses 2 aspectos também dentro da sala de aula. E eu acho que essas 2 inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, são fundamentais para a gente que está trabalhando com ensino de língua de herança,
tá? Elas vão dizer, são fatores que a gente tem que considerar em sala de aula na hora que vocês vão ver as atividades que vão ser desenvolvidas ou a forma que o grupo está interagindo, vocês têm que ter um olho clínico para ver o que está acontecendo na questão das inteligências pessoais, tá? Então, porque a aprendizagem significativa, aprendizagem bem-sucedida, tem muito a ver com a emoção. A gente vai ver isso não na próxima aula, vai ser na quarta aula que eu vou trabalhar com vocês sobre isso, mas essa parte das inteligências inter e intrapessoal são fundamentais para todo esse aspecto das emoções. Durante o intervalo, eu vi só antes de eu seguir com isso, eu vi um comentário, acho que da Rita, no chat, falando das áreas verdes e dos passeios nas áreas verdes, museus e tudo. Eu acho que todos são importantes, tá? As crianças têm que ser, vamos dizer, os adolescentes e mesmo nós adultos, tanto aos passeios em áreas verdes como em museus e áreas urbanas, mas esse estudo que eu mencionei do Canadá está comparando especificamente a moradia, tá? Não só os passeios, que vamos dizer, tem outras pessoas trabalhando, inclusive com mental health e tudo, sugerindo os passeios em áreas verdes e parques e saídas assim mais longas para reservas naturais e tudo, mas esse estudo do Canadá está comparando a moradia em si nos centros urbanos mais arborizados e centros urbanos menos arborizados, tá? Então, agora seguindo para nossa interpessoal, né? Então, a inteligência interpessoal é essa habilidade de relacionamento, tá? Hoje em dia, a gente tem as redes sociais estão sendo um foco preocupante aí também, porque se vocês forem ver, tem aquele monte de seguidores no Instagram, no Facebook, tal, não sei o quê. E como é que será que está essa relação interpessoal ao vivo e a cores? Porque aqui está nas telas, não reflete sempre aqui está realmente na pessoa e no dia a dia, né? Então, uma coisa é o convívio pessoal e a outra é o que é demonstrado nas telas, né? Nas redes sociais. Então, esse é um aspecto que a gente tem que considerar. E então, as pessoas com uma alta habilidade interpessoal são as pessoas que têm muita empatia, né? E o Goleman coloca que ele define que vamos dizer, essa habilidade interpessoal, as pessoas que têm muita empatia, que ele trabalha bastante essa parte de empatia, eles têm uma habilidade para compreender as outras pessoas, mas em pontos bem assim específicos. Então, assim, saber quais as coisas que mais motivam, como trabalham essas pessoas, qual a melhor forma de cooperar com eles. Então, ele fala a fala dele, eu tirei de principalmente quando ele está falando de um ambiente de escritório, de trabalho, mas acho que pode ser estendida para um ambiente familiar, um ambiente escolar, que realmente a gente tem que ter essa compreensão, essa empatia, essa consideração, né? E ela é muito comum, vou dizer, bem desenvolvida em assistentes sociais, enfermeiros, professores, psicólogos, psiquiatras e sociólogos. Eu pus em destaque os professores aí, porque eu acho que é um ponto-chave para todos os professores terem essa compreensão. Então, lembra aquela ideia de ter um caderninho para anotar alguma coisa sobre o aluno, que até a Silvia tinha comentado na aula passada, eu falei, você sempre vai observando e tudo. Eu acho que essa parte de simplesmente falar assim, tá de bom humor ou tá de mau humor, tem aquelas pessoas, aquelas atividades, muitas escolas colocam, fazendo um quadrinho, que a criança chega e coloca se está sorrindo, ou se está triste, ou se está chateada, e o professor ter essa observação, esse cuidado de ver uma criança que está sempre com uma carinha triste nesses quadros, ou que tem uma dificuldade de interação, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Tá? Ou vai ter muito mais dificuldade de aprender, e o ambiente de sala de aula vai ser muito menos motivador. Então, eu pus em destaque os professores aí, porque é um ponto que a gente tem que trabalhar na gente, a gente tem que desenvolver essa compreensão, saber quais são os pontos que motivam e que interessam cada um, e tanto não só nos relacionamentos pessoais nossos, como principalmente dentro da sala de aula.
tá? E dentro da escola, como o grupo docente, muitas vezes uma troca com um colega pode ajudar muito. Então, eu acho que é uma habilidade que professores têm que trabalhar bastante. Eu coloquei aqui umas imagens para vocês em destaque, que são de pessoas famosas, né? Que tinham essa habilidade de interpessoal altíssima, né? Então, o Gandhi, Luther King e a princesa Diana, que foi muito famosa com uma empatia e uma habilidade interpessoal muito grande. E ela é um exemplo que eu gosto de usar para falar para vocês. E a parte intrapessoal, que é a outra inteligência, a intrapessoal. Todo mundo conhece a história, ainda mais a gente que está aqui no Reino Unido, que a inteligência intrapessoal dela era baixíssima, ela tinha problema de bulimia, tinha uma série de fatores. Então, por isso que eu falei para vocês, quando eu comecei a falar das emocionais, são inteligências que elas estão não necessariamente caminham juntas. Você pode ter um altíssimo desenvolvimento em uma e baixíssimo na outra. Então, pode ser o inverso também. Você é uma pessoa que se conhece muito bem, então, uma inteligência intrapessoal altíssima, e, no entanto, o relacionamento com as outras pessoas não é tão bom. Então, eu vou passar para vocês, antes de fechar a parte de inteligência intrapessoal, eu só quis falar para vocês dela por causa da princesa Diana, que é famosa, vamos dizer, todo mundo que trabalha com inteligências múltiplas costuma usar ela como um exemplo desse contraste da interpessoal com a intrapessoal, tá? Então, uma altíssima interpessoal dela, com todas as ações que ela tinha, de empatia, com todas as atitudes que ela tinha, com todas as áreas que ela trabalhava, e, no entanto, a intrapessoal dela estava totalmente destruída, né? Então, são os contrastes, e agora eu vou parar um pouquinho a apresentação para mostrar um vídeo para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com essas inteligências. Antes de fechar a intrapessoal, eu quero mostrar para vocês o vídeo do senhor indiferente. Apareceu para todo mundo? Sim. Aparece.
E aí, pessoal, conheciam um senhor diferente? Sim, eu adoro esse vídeo. Eu já Eu tinha visto. conhecia também, eu adoro esse vídeo, é muito legal. Dá uma Eu aula acho muito bacana, né, com os alunos, na verdade, um projeto que bacana. E é, trabalha muito E essa questão das inteligências interpessoais, né? hum, Eu exato. acho que ele ilustra bem, inclusive eu não quis passar para fazer o fechamento com a intrapessoal, porque eu acho que ele mostra bem, você pode ver a postura, né? Então, a questão corporal, né? De como, vamos dizer, ele vê o elevador fechando, ele já mexe a mão dentro do elevador logo no início, que ele não segura a porta, ele está o tempo todo com aquela mão no bolso, ele reage, dá um alívio na hora que a porta fecha e a pessoa não entra. Então, vocês veem ali bem a interpessoal representada, né? E como ele muda e ele passa até a se conhecer mais a si mesmo depois e até trabalhar aí, no caso, uma propaganda de voluntariado, né? Mas eu acho que põe bem em foco essas duas inteligências, a intrapessoal e a interpessoal, né? E hoje em dia a gente, principalmente com adolescentes e quem trabalha com o pessoal tem que ver muito essa questão, porque eles estão muito nas telas, muito nas mídias, nas redes sociais, e o dia a dia mesmo, aquela relação de um com o outro e tudo, tá complicado, né? Acho que o pessoal, principalmente que tem aqui aluno ou filho nessa faixa etária, acho que entende o que eu estou querendo dizer, né? Porque não é aquilo que a gente. Eu estou vendo a Silvia balançando a cabeça. É verdade. É uma Né? coisa que me chocou, Ana, em Londres, assim, na Inglaterra aqui, ou sei lá, se é Reino Unido em geral, que eu sinto que realmente as pessoas aqui têm esse individualismo, né, de que dificilmente vê o que o outro está precisando, do que o outro está querendo. E no Brasil eu acho que não tem, quer dizer, deve ter em outros níveis, mas assim, a coisa de dar o assento para uma pessoa de idade, para uma pessoa grávida, ajudar alguém com carrinho, eu percebo que aqui é muito mais um individualismo. E eu sinto que no Brasil as pessoas ainda têm um pouco mais atenção, né, para essas coisas, mas não sei se é uma coisa só mais de Londres ou não. Eu senti uma diferença grande em Londres nesse sentido, porque assim, de quando eu vinha para cá, na época que minha filha estudou aqui em 2013, 14, isso era muito mais comum, né, do que hoje, né? Eu acho que assim deu uma diferença. Agora eu estou morando nos West Midlands, então sabe, não tão, ainda tem mais do que eu acho que em Londres. Ainda tem o pessoal mais atencioso, mais preocupado, aquela coisa de parar de fazer uma coisa para te ajudar numa informação. Eu ainda vejo isso mais no dia a dia, mais do que em Londres nesses últimos tempos, né? Não sei o pessoal aí das diferentes regiões o que acha, o que na vivência, né? Mas Pouco eu acho que isso está se perdendo no geral no mundo, né? E eu particularmente, acho que tem muito a ver com o desenvolvimento da tecnologia da comunicação, né? Com todas as mídias e os tempos de tela e a falta de convívio, isso tudo tá gerando isso. Acho que alguém ia falar alguma coisa. Não, eu acho que cidade grande também tem um ponto bem crucial em relação a isso, né? Ninguém, é como se ninguém quisesse perder um minuto para nada, né? É a correria que você fala, qualquer minuto eu estou perdendo tempo e acaba que não olha muito. Isso tem muito a ver. Acho que acho que no geral essa inteligência interpessoal a gente tem que trabalhar e relembrar porque se vocês forem ver ainda mais depois, agora no pós-Covid, as crianças que ficaram naquele período em casa também, eles tiveram muito mais dificuldade numa interação escolar, no desenvolvimento dessas habilidades também, porque ficaram presas num lockdown. Então, aquele período que ia desenvolver numa escola, num parquinho, nas saídas, não teve. Então, isso também está refletindo. Então, a gente tem uma série de fatores aí que tem que ser levados em consideração, que tem que ser trabalhados em sala de aula, e eu acho que, assim, para ter
um ensino, vamos dizer, no caso do português, bem sucedido, a gente tem que levar em consideração muito grande a interpessoal e a intrapessoal, tá? Então, como eu disse, nenhuma inteligência é mais importante que a outra. Só que no momento que a gente está vivendo, vamos dizer, de um pós-pandemia e tudo, onde essas relações ficaram comprometidas, porque teve aquele pessoal que, vamos dizer, a família ficou presa dentro de casa e passou a se conhecer, né? Porque eram, nossa, verdadeiros estranhos. Então, poxa, meu filho não é aquilo que eu pensava, né? Minha filha também não, meu marido. Quantos casais não se separaram durante o período da pandemia porque se descobriram, ou famílias que não aguentaram? Eu tive casos na escola, inclusive, assim, crianças que estavam em período integral comigo, que passavam, inclusive, férias de julho na escola. Os pais se separaram durante a pandemia e descobriram os filhos que tinham. E a criança foi parar no psicólogo porque ela não sentia falta da escola e ela não conseguia conviver com os pais. Então, porque eram crianças que ficavam das 7 às 7 na escola. Então, sabe aquela coisa que assim, os pais tinham um lugar para se livrar dos filhos. Era bem isso. E de repente se viram obrigados a ficar com eles. Então, eu acho que assim, como eu falei, todas as inteligências são super importantes, só que a gente está vivendo um momento que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esses reflexos que sobraram aí dos lockdowns e da pandemia no desenvolvimento dessas inteligências interpessoais e intrapessoais, né? Porque vamos dizer, deu uma diferenciação muito grande no comportamento, no desenvolvimento. A gente tem, inclusive, reflexos na escola, de vários aspectos, na escola normal mesmo, o pessoal até fala de. Lembro que algumas previsões que levaria uns 3, 4 anos para as crianças chegarem no ponto que era esperado, de acordo com a idade e tal, dos que ficaram em lockdown. Então, isso tudo é um ponto que a gente tem que considerar, e eu acho que, principalmente em questão das redes sociais, do uso de celulares, computadores exagerados, a gente tem criança e adolescente com vício, tá? Então, vício tecnológico. Até eu não sei muito bem como é que funciona aqui essa área, mas a USP abriu um setor de atendimento a vício em tecnologia. E, assim, um monte de criança e adolescente sendo atendido, não só adultos, mas crianças e adolescentes também, principalmente uma faixa etária que os pais que não têm muito controle, e aí acaba afetando toda a aprendizagem e todo o desenvolvimento pessoal, e aí entra toda a questão de mental health e tudo isso nessa, nessa situação de aquilo que eu mostro na rede social não necessariamente é uma realidade nem da minha inteligência interpessoal e nem da minha intrapessoal, porque eu posso estar chorando, desesperado, porque estou super mal e estou postando fotos com um sorriso no rosto, com uma série de amigos num local, sendo que às vezes não estou nem interagindo, eu estou naquele local com aqueles amigos, sentada num canto, não estou conseguindo interagir com eles, mas eu posto aquela mesa cheia de gente, a comida, porque fui no restaurante assim, assado, ou viajei para um lugar para outro, e na verdade aquilo é tudo meio maquiado. Então, eu acho que é um ponto-chave que eu gosto de ressaltar, principalmente nesses nossos anos pós-pandemia e em excesso. Eu já ressaltava antes da pandemia por causa do excesso da tecnologia, e a pandemia e o lockdown afetaram isso também. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração e tomar cuidado e tentar trabalhar o máximo possível de retomar esse agrupamento, esse ajudar um no outro. Então, procurar atividades que, então, tem uma criança que tem dificuldade, outra tem facilidade, não vamos apontar, vamos tentar fazer uma coisa que eles não percebam que eles estão ajudando, mas que, vamos dizer, pode ser importante para um e para o outro, tanto para aquele que tem uma baixa interação interpessoal, como tem aquele que tem uma alta interação. Então, sabe, pode ter essa troca que eu acho que é fundamental no momento que a gente está vivendo. Acho que são pontos que são meio que vamos dizer, vão definir um ensino bem sucedido ou não, esses dois aspectos das inteligências múltiplas, né? A interpessoal e a intrapessoal. Né? Ana, acho que também tem um outro fator, né, o que é diferente da nossa geração, é o número de filhos que diminuiu, né? Então as crianças nem se interagem nem com irmãos, porque a maioria é filho único, Uhum. né?
Você vai, a rede de apoio da família também é muito menor do que antigamente, então até os pais acabam, tipo assim, não controlando, às vezes nem é não controlar, é poder fazer comida, poder gerenciar uma série de situações, né? Na época da pandemia também, que ocorreu. E tinha um outro fator também que eu queria, agora eu não estou lembrando, mas assim, é um conjunto, né? A violência, né? Quer dizer, antes a gente brincava na rua livremente, Exatamente. hoje até no condomínio é complicado brincar, porque também tem as brigas e tal, então cada um fica isolado no seu canto. Então, assim, realmente. E o número de autolesão na adolescência é desafiador, acho que em todo o mundo, né? Assim, né? Principalmente nas grandes cidades. Uhum. Não, eu acho que, Flávia, é bem isso que você comentou, a questão, inclusive, todo mundo brincava muito em grupo, na rua, então era aquele monte de criança brincando de esconde-esconde, de pega-pega, que hoje praticamente você não tem. Na escola, que eu vou dizer, na biosfera, né, na minha escola, a gente sempre tinha muita criança, como você falou, famílias com filho único, ou só com duas crianças com idades diferentes e tal. A gente não trabalhava nada com tecnologia, realmente eu não permitia. Eu falava sempre na hora de intervalo e tudo, vamos brincar de esconde-esconde, de barra-manteiga, então era pátio com aquele monte de criança resgatando essas brincadeiras, sabe? Então eu acho que é uma forma também de trabalhar essas inteligências com essas brincadeiras que a gente tinha de rua. Então, ou mesmo as outras, os do faz de conta com os menorzinhos, né? Então, por exemplo, eu lembro que era muito legal o pessoalzinho do maternal, por exemplo, pegar aquele monte de cadeira, enfileirar um atrás do outro. Tinha uma menina que morava no centro de Cotia e ela pegava o ônibus para vir para a escola e para ir embora, e o ônibus ela sabia que chamava Cotia para ir embora, né? E ela era muito líder, né? Então ela chegava assim: vamos brincar de Cotia? Aí eles punham as cadeirinhas, não sei o quê, e aí ia um dirigindo e tinha o cobrador, na época quando ainda tinha o cobrador também no ônibus, né? E eles faziam essa interação, iam vendo, falando, olha, passou ali na janela, passou pelo mercado, deve ser o atacadão, porque lá na Cotia é o atacadão. Então, sabe, se você for ver, era uma interação que hoje em dia é muito mais difícil. E a gente tinha em contraste, por exemplo, eu recebi um menino uma vez que a mãe tinha medo, inclusive, que ele saísse com a escola em excursão. E eles, vamos dizer, quando a mãe estava no portão falando comigo, ele se escondia atrás da mãe. Ele tinha uma dificuldade de interação muito grande. E ele sabia ler, sabia escrever, ele não conseguia jogar jogo da memória, ele não conseguia brincar nas brincadeiras do pátio, ele só sabia joguinho de celular. Então, é triste, né? Eu estava morando em Cabo Frio, as excursões da escola, os pais iam seguindo o ônibus. Cabo Frio, é uma cidade micro. Jesus! Então, se você for ver, vamos dizer, surgiu uma série de desconfianças, né? Inclusive um do outro, porque uma excursão escolar, os pais seguirem o ônibus, é porque não confia em nada. E tirando foto. Não, sabe, eu ia recebendo a foto da minha filha, eu falei, que bom que estão acompanhando. Mas eu acho, Ana, que o triste é que um dos primeiros lugares que mata essa criatividade da criança é a própria escola, em muitos casos, né? Isso é que é o mais triste. Essa criança é exposta a uma escola semanalmente, praticamente o dia todo, no qual ela praticamente fica sentada, no qual ela é suposta a ouvir um professor falando o tempo inteiro, no qual ela não tem autonomia para dizer o que ela pensa, o que ela acha, e eu acho que daí já vai matando essa criatividade entendeu? Enquanto não entenderem que esse sistema de ensino não funciona ou não transforma o ser humano de uma forma melhor, prejudica, vai ficar difícil para mudar, né? Não, você tem toda a razão. Esse sistema realmente já vai matando, inclusive, um aspecto que eu sempre considerei importante. Desde do primeiro ano, vamos dizer, a gente trabalhava o infantil, tudo bem, tinha os professores, vamos dizer, de educação física, de música, de inglês e o professor de sala de aula geral. Tá? No maternal, esse professor era mais fixo, até o jardim, pré, coisa assim. No primeiro ano, ainda era um pouquinho mais fixo de professor de sala de aula. A partir do segundo ano, eu já fazia troca de professor.
Eu geralmente associava o professor que ia dar ciências dava música, eu fazia uma interdisciplinaridade assim, sabe? Então, quem ia dar história ia dar português, então tinha uma associação das matérias, porque também tem aquele lado de, vamos dizer, você tem a interação com o professor, então aquela criança que não vai com a cara daquele professor ou vice-versa, é um ano perdido, né? É tudo no saca-rolhas. Então, essa troca que seja por um momento, então ela vai ter esse alívio, né? E aí no ano seguinte a gente invertia. Aquele que trabalhou com matemática, que trabalhava com português, sabe assim, ia na sequência para aquelas turminhas interagirem com pessoas diferentes e desenvolverem esse aspecto da inteligência interpessoal e também da intra, para saber, a gente fazer uma coisa que funciona muito, até deixa eu voltar a apresentação aqui para os slides. Acho que a Rita e a Roberta estavam com a mãozinha levantada ali, Ana. Podem falar. Eu queria completar um tiquinho aqui do que a Silvia falou, porque eu acho que a escola, mais do que tem essa questão de todo mundo ouvir o mesmo professor, tem uma padronização que é uma coisa assim, chega a ser ridículo, né? Porque a gente fala o tempo inteiro que nós somos pessoas múltiplas e cada um é um e não sei o quê. E aí chega na escola, todo mundo tem o mesmo tempo, aprender com o mesmo professor, sentado do mesmo jeito, fazendo da mesma forma, naquele período ali que tem que ser, né? E isso, assim, é super desconfortável se a gente parar para pensar que o que a gente quer é que aquelas pessoas saiam dali, cada uma sendo si, né? Sendo si mesmo, assim, com suas próprias opiniões, né? Com a sua personalidade aflorada. E aí a gente faz esse encaixotamento dentro da escola e a gente tem poucas são as escolas que permitem essa multiplicidade de atividades, de tempos dentro da mesma sala de aula. E é difícil para o professor também dar conta disso, né? Então, assim, isso é outra coisa que... Não, eu concordo principalmente. Vamos dizer, difícil, você comentou, difícil o professor dar conta disso, e muitos professores nem querem. Eles querem aquele material apostilado que eles vão seguir, porque aí não vai dar trabalho para preparar. Porque eu lembro até a diretora de um colégio grande de São Paulo, um dia que estava comentando comigo, que falou assim: Nossa, eu acho incrível o trabalho que você faz na sua escola, mas é muito trabalho. Graças a Deus aqui a gente não trabalha assim. É um sistema de educação ultrapassado já, né? Uma coisa, quem estudou história da educação em pedagogia sabe disso. Isso não é de agora. Não. É sempre. E vai mudar. Aos pouquinhos vem mudando, muito lentamente, mas vem modificando. Nas escolas regulares, né? Eu concordo com essa coisa que a Silvia falou. Não é bem que mate a criatividade, é que não permite a criatividade sair ali. Você tem uma aula ou outra, na escola da minha filha tinha drama, tinha fotografia, eles tinham para onde fugir, né, dentro dessa questão toda da criatividade e de se conhecer e ter, de alguma forma, uma valorização daquilo que eles são bons, porque é o que falta na escola regular, é reconhecer que nem todos são bons em matemática ou em línguas, né? Exatamente. É por isso que eu sou fã da eu acho que vai mudar, mas que ainda leva aí um pouco de tempo, acho. Eu acho que, assim, no caso do Brasil, não sei quem está aqui há mais tempo ou não, a gente teve a publicação da BNCC nas escolas regulares. Aquilo é um atentado à mão armada, né? Porque é o fim do mundo aquilo, né? Eu, particularmente, achei que foi um retrocesso dentro da educação brasileira, mas fazer o quê, né? Falaram que está padronizando e tudo, mas eu acho que foi um retrocesso principalmente porque teve uma supervalorização de telas, tá? De uso de telas, e que nos outros países está fazendo justamente o contrário. Tem países que estão proibindo, estão voltando para os livros, e voltando porque eles viram a desgraça que foi formada lá na frente, né? Então, eu acho que assim, a gente está num período ainda que eu também acredito que você tenha toda a razão, que vai mudar para melhor, mas nós estamos num período meio aí, questionável, né? Tem muita gente muito legal, muita proposta muito boa, mas eu acho que tem que lembrar isso. Nós somos diferentes, nós temos que ter
coisas diferentes, e o professor, aquele professor que quer estar acomodado, não, o professor tem que ser criativo, por isso que eu coloquei aquele amarelinho ali, o interpessoal, trabalha isso, por favor, não é que seja mais importante que o resto, mas acho que no momento que a gente está vivendo, é um dos pontos chaves dentro do ensino, é saber trabalhar essas relações, né? Olha, professora, eu acredito que dentro do ensino da língua de herança, os nossos professores já começam a se preocupar em fazer diferenciação pedagógica nas suas aulas, até porque as turmas são constituídas muito diversas, né? Criança Uhum, que fala com criança que não fala, criança que entende com criança que não entende. Então, uhum, eu acredito, pelo menos, acho, pelo menos o pessoal que eu conheço, já trabalha nesse sentido de agrupar crianças que possuam inteligências semelhantes e trabalhem dentro de diversas formas, né, dando diversidade aí pedagógica. Mas uhum. a língua de herança. O ruim são as escolas regulares, que essas é que ainda precisam abrir esses olhos, porque os nossos alunos chegam para nós muito quadradinhos Muito, da escola regular. uhum. Infelizmente, né? Bom, mas então, assim, só para concluir a parte das inteligências, então, a última que eu já dei uma pinceladinha, que é a intrapessoal, que é esse conhecimento de si mesmo, né? Então, além de ter relacionamento com os outros, eu gosto de deixá-la por último, porque, inclusive, depois a gente precisa se conhecer, tá? Então, a gente precisa saber quais são os pontos fortes que eu tenho. Então, todas aquelas inteligências que a gente comentou ao longo da aula, quais são as que eu preciso desenvolver mais, quais as que eu tenho mais interesse, fazer uma autoavaliação mesmo, né? Então, essa habilidade de se conhecer, de se analisar, eu acho que é fundamental. Então, parar aqueles momentos em sala de aula e falar assim, então o que você achou mais fácil? O que você achou mais difícil? Por quê? Começar a trabalhar essa metacognição com as crianças, sabe? Eu vou até voltar em metacognição numa outra aula, hoje eu só coloquei aí no slide para lembrar que isso faz parte desse conhecimento, saber como a gente aprende, né? Como que eu tenho mais facilidade de aprender, quais são, escrevendo, lendo, a gente mencionou na aula passada os sentidos, e eu vou voltar a falar disso de novo também. Então, cada um tem uma forma de trabalho, cada um tem uma forma de aprendizagem, né? E a inteligência intrapessoal em alto potencial, essa capacidade de se analisar e de se conhecer, saber quais são os seus sonhos, quais são as suas emoções, as suas fraquezas, os seus pontos fortes, as reações de diferentes situações, sentimentos, saber usar isso e saber aproveitar isso em sala de aula, em trabalho, é muito importante, sabe? Porque eu acho que isso é um fator fundamental e faz parte da escola trabalhar essa parte de autoestima, de metacognição, e a gente vai ver umas atividades aí nas próximas aulas nessa questão, né? E essas habilidades, elas são bem... A intrapessoal é bem desenvolvida em escritores, em filósofos, yogis, psicólogos, psiquiatras e assim por diante, né? Então, com essa, a gente termina as 8 inteligências propostas pelo Gardner, né? E eu trouxe um videozinho dele, esse é o Howard Gardner, numa entrevista que ele deu no Brasil, alguns anos atrás, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e justamente sobre essa questão que a gente discutiu agora das escolas e do ensino em si, né? Opa, não é esse a gente já viu. Está saindo. Eu não tinha tirado a outra. Bel.
Então, a entrevista dele está em inglês, mas tem as legendas, tá? I was fortunate enough to develop the ideas of multiple intelligences in the early 1980s, so they've been around for almost 3 decades. Unlike most people who became involved in education, I never had a particular set of practices which I recommended the way Montessori or Paulo Freire had a set of recommendations. And so what happened instead is quite interesting. In different parts of the United States and now in different parts of the world, people have used multiple intelligence ideas in the way in which they like. In the summer of 2009, we published a book called Multiple Intelligences Around the World, which describes how the ideas have been developed in 15 different countries, from Asia, Latin America, Europe, and so on. After all that thinking and writing from people all over the world, I think there are 2 educational implications which to me are the most important. The first one is we should individuate education. That means instead of teaching everybody the same thing in the same way, we should find out as much about each learner as we can and try to teach that learner in ways that make sense to his or her particular ways of thinking. And this is possible now because of computers. It was never possible before, but now because of computers, there are many ways to teach algebra, there are many ways to teach Chinese, there are many ways to teach geography, and we can vary the teaching and the learning and the assessment in terms of the individual learner. The second implication, besides individuating, is pluralization. Pluralization means you teach anything that's important in lots of ways. Nothing that's important can only be taught in one way, whether it's the theory of evolution in biology, or whether it's the notion of zero in mathematics, or whether it's the history of Brazil. There are many, many ways in which you can teach it. And if you teach something in many ways, 2 things happen. First of all, you reach more young people, or more old people, because some people learn better from stories, some people learn better from movies, some people learn better from debate and interaction. And second of all, you show what it means to really understand something. Because if you really understand something well, you can think about it in lots of ways. Think about your own family, your hobby, the community where you live. You can write about it, you can talk about it, you can make jokes about it, you can make drawings, cartoons, you can act it out, you can debate it. And those the plurality of ways is what it means to have a full understanding of something. So teach to the individual and teach lots of different ways. Those are the major educational implications of the theory, and I'm absolutely confident that students would learn more, like school better, and become lifelong learners if we did more individuating and more pluralization. The reverse side is to teach everything only in one way and try to force everybody to be the same. And what happens is people who have a school kind of mind do fine, and everybody else is alienated from education, doesn't want to go to school, doesn't want to learn, becomes a couch potato, sits in front of the television, doesn't think, doesn't vote, and is a very undesirable citizen. Esse vídeo é muito bom. Eu queria ter falado tudo o que ele falou. Não, eu adoro esse vídeo, eu acho ele realmente incrível. Deixa eu só parar aqui para... Ana, mas Eu quando também. essa pessoa, sendo dessa forma, por exemplo, vamos pegar o professor como exemplo aqui. Se ele tende a ser, de uma certa forma, ele vai manter aquela forma de ensino da forma que ele é, né? Ou seja, ele tem que realmente fazer um esforço muito grande para abrir a mente na qual ele consiga perceber que não é a forma que ele pensa, que vai atrair e que vai, né, ensinar todas aquelas crianças. Então, vai de muito esforço da parte dele de entender Eu acho... que a forma que ele vê não é a única e que nem todas as crianças vão aprender daquele método, né? Eu acho que o professor tem que sair, assim, quase sempre da sua zona de conforto e procurar enxergar todos esses
todas as diferentes pessoas que existem em sala de aula para poder Exato. entregar. A gente sabe, lógico, evidente, como professores que somos, que não é uma tarefa fácil, é dificílimo. Mas, né, se a gente começar a aplicar essa Pluralização. essa não consigo. Pluralização que ele fala em sala de aula, se a gente é um professor que só usa um método, se eu começar a aplicar 2, daqui a pouco eu estou aplicando 3, tá bem, né? Então, eu acho que em alguns momentos a gente acaba fazendo isso, porque na língua de herança a gente às vezes prepara um material para 2, 3 níveis diferentes. Então, a gente já está começando a fazer isso, mas que é um trabalho de formiga, né? Eu acho que é um trabalho de aprendizado, eu acho que é um trabalho de conhecimento, desse tipo de conhecimento que a gente está tendo aqui hoje, né? De aprendizado, né? De continuar aprendendo cada vez mais, para a gente conseguir mudar a realidade que a gente vive. Eu acho que justamente o ponto que chave hoje em dia é essa formação dos professores, é a capacitação, e até como a Rita até colocou, esforço do Cura para poder fazer e ter a equipe, sabe? A equipe toda trabalhando junto e trocando ideia e não ter uma competição entre os professores, porque eu já vi isso muito em escola, que tem um quer mostrar mais serviço que o outro para a diretoria ou para os pais, precisa acabar com isso, sabe? É aquela coisa, não é o meu aluno, o aluno é da escola. Então, todo mundo tem que trabalhar igual, porque a gente quer que todos os alunos se desenvolvam. Não é só o meu aluno. É o meu aluno, o da minha colega da outra turma, é todo mundo, é um aluno da escola, é a escola que tem que ter. Então, essa mudança de mentalidade tem que vir pelos professores. Eu acabei indo para essa área de trabalho de capacitação, dizer, trabalho na pós com neurociências para educadores e tudo, justamente por esse lado, que é onde eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas é onde a gente tem que investir, a gente tem que trabalhar, que nem vocês estão investindo aí na formação dos professores, nesses cursos de capacitação, eu acho que é por aí. É por esse ponto que tem que começar para poder fazer essa mudança em sala de aula, e principalmente a direção, também já te falo, passo a palavra, Cris, a parte de a direção também aceitar as sugestões e não ficar batendo não, sempre funcionou assim, eu não aceito sugestões novas, né? Então, é sala de aula invertida, é drama, é artes, sabe? Trabalha com outras opções, trabalha com outras linhas, tem muita coisa muito legal sendo desenvolvida em diferentes áreas, então, procurar se atualizar e realmente mudar essa perspectiva de trabalhar sempre tudo igual, né? Então, não é porque a gente aprendeu de um jeito que a gente tem que ensinar desse jeito, pode mudar. Muitos professores, assim, eu acho que acredito que no Brasil, pelo menos quando eu fiz colegial, para mim foi. Eles deram uma aula, as aulas eram muito diferentes. E eles tinham, sim, assim, claro, a hora de escrever, mas tinha um professor de biologia que falava: Você pensa que a bactéria faz um cocôzinho? Não, é um cocôzão. E ele falava o jeito de falar, músicas que fazem você lembrar, decorar a tabela periódica, esses que vêm, né, inovar. Esse tipo de inovação ajuda muito quem tem, por exemplo, quem não consegue sentar numa cadeira e ficar escrevendo. Então, tem até um profissional, um psicoterapeuta que ele é especializado em TDAH e que eu sigo no Instagram, que é muito interessante. Ele fala aí ele fala assim: tem solução? Eu tenho TDAH, eu posso, como é que eu faço para estudar? Ele fala: não é só o TDAH, é você como personalidade, mais o TDAH. Então, você tem que você tem que saber como é que você vai, se você funciona para você falar em voz alta, né, ou contar uma história para você mesmo, inventar uma música na sua cabeça, para você se concentrar, faça isso. Então, eu acho que tem a individualização, né? Dentro da sala de aula, nós vemos isso também, e é muito, muito importante que a gente tenha essa visão, né, ampla de tentar identificar as crianças que têm maior necessidade ou que têm uma necessidade de não assentar e escrever. Tem gente que funciona, tem gente que funciona só assim.
né? Uhum. Sentado, Daí escrevendo e prestando atenção. por isso que eu falo assim, é conhecer, é ver essa, vamos dizer, esse intrapessoal, cada criança aprender a se conhecer desde pequenininho. Então, não é porque, não, ele é pequenininho, não, já vamos trabalhar metacognição e todos esses aspectos de se conhecer, perceber, tudo isso, né? E a Roberta está aqui colocando que a gente aprendeu de uma forma errada e que tem que sair dessa forma e ter muito investimento, muito empenho. Eu acredito plenamente nisso, sabe? A gente, infelizmente, muita gente se acomoda e não consegue seguir, né? Tipo, não consegue mudar, e a gente tem que mudar, e a mudança tem que começar pela gente. O curso, eu estruturei, vamos dizer, na aula que vem a gente vai falar mais de formas de mudar, tá? Justamente eu estou seguindo uma sequência aí, vamos dizer, jogando as coisas para vocês pensarem hoje na questão, né? Eu acho que tem a Fernanda e a Cris que estavam querendo falar. A gente tem pouquinho tempo aí, eu vou passar para vocês as dúvidas, mas eu estou achando ótima essa participação, a ideia era essa mesmo, vamos jogar um pouquinho de... Por isso que eu falei para vocês, a sequência didática de apresentar as inteligências. Tá? Então, pode falar, Fernanda. Oi, então, eu acho que um grande avanço que a gente teve na educação nos últimos anos foi justamente essa sensibilidade que já faz parte da natureza do professor, mas que ela hoje tem sido cobrada também. Então, à medida que a gente vai se capacitando, estudando, a gente vem percebendo ainda mais a necessidade de direcionar o nosso ensino não a como eu ensino, e mais a como aquele aluno aprende. Então, eu acho que esse foi o grande salto nos últimos anos que a gente teve dentro da educação e que muitas vezes a gente teve, quem não teve uma experiência, por exemplo, na faculdade, onde eu estava sendo formada educadora, eu tive um professor que eu falava, professor, eu não consigo te ouvir, o senhor está falando muito baixo, eu já estou aqui na frente. Ele, mas esse é meu tom de voz e acabou. Então, eu precisei trocar de professor, porque sendo formada professora, essa foi o tipo de encaminhamento que o professor teve. Então, isso não é mais aceito, não é mais permitido. E com o tanto de informação que a gente tem conseguido, também não é permitido que a gente tenha uma criança com uma necessidade educativa especial, por exemplo, e a gente diga, olha, eu não consigo trabalhar, a minha forma de trabalhar é essa. A inclusão, ela vem também, e eu acho que foi o que ajudou muito nessa reflexão de como o aluno aprende, porque a gente sai desse lugar, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente é deslocado a, de fato, pensar como eu posso alcançar essa criança, como todas essas crianças podem ser alcançadas por aquilo que eu tenho a ensinar. Então, eu acho que foi o ponto principal nesses últimos anos e que eu acho que faz toda a diferença enquanto profissionais de educação mesmo, né? Não, tem razão. A postura do professor, realmente, os exemplos foram mudando, né? A gente já está super em cima da hora. Acho que a Cris estava querendo falar alguma coisa, que ela tinha aparecido aqui. Cris, você queria falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então Tá no tá. mudo, Cris, tá no mudo. Eu apertei sem querer, eu falei, ia falar, eu interrompi, aí falei, ai, tenho que desligar, falei na hora que ela estava comentando. Mas uma das coisas que eu queria falar também era assim, eu não lembro de muitas coisas assim legais na minha infância com a professora. Eu não lembro dela contando uma história legal, dela fazendo um teatro ou preparando uma atividade diferente. Então, quando eu vou montar as minhas aulas, eu tenho que colocar muito isso. Eu quero que essa aula seja tipo especial para as crianças que estão assistindo. E eu não lembro disso na minha infância, sabe? Então, quando eu preparo uma coisinha, uma lembrancinha às vezes simples, eu falo, nossa, eu acho que isso aqui vai fazer uma diferença para eles, porque se eu tivesse tido isso, eu acho que eu ia ficar muito feliz. Então, acho que isso é legal também. Às vezes a gente se espelha um pouquinho no que a gente passou para a gente fazer algo melhor. Eu Legal. conto isso nas minhas aulas. Nossa, perfeito. Você bem lembrado, acho que você fechou com chave de ouro aí, acho que a gente já está em cima da hora, mas é bem isso, é o que eu posso fazer para fazer uma prática legal e ser bem lembrado. E aí, na próxima aula, a gente vai ter mais, né? E tem, acho que Karina tem aquela folhinha, né, de dúvidas, de comentários, né, se quiserem colocar. Sim. Bom, vamos terminar então. Eu quero
Deixa eu pegar aqui, porque 1h10 da noite eu tenho que ler tudo, tá, gente? Não posso falar nada da minha cabeça. Mas eu queria agradecer todo mundo por ter participado dessa aula de hoje, em nome do Paul UK, do Consulado Brasileiro em Londres. Quero agradecer muito, Ana, você que está aqui hoje compartilhando seu conhecimento conosco. Lembrar, né, desse documento que a gente criou para vocês deixarem lá os comentários e as dúvidas de vocês. E quero lembrar também, mais uma vez, da importância de se cadastrarem no Easy Fundraising, que é uma forma muito fácil de estar ajudando a gente a continuar com esse projeto incrível que é o Paul UK. Muito obrigada. Nós vamos desligar agora, mas nós vamos ficar aqui para uma foto geral, ok? Obrigada, Ana. Obrigada a vocês, obrigada pela participação de todo mundo, e semana que vem a gente continua com funções executivas. Abram as câmeras para fazer aquele sorriso maravilhoso às 9h30 da noite.